Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Raquel Lira e João Campos aumentam a passagem de ônibus em Pernambuco. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Gente, é bom demais, viu? Bom demais, atualização todo dia, vários materiais, entra lá, perde nada não. QR Code está aparecendo aqui na tela e o link está na descrição do vídeo. Camaradas, note, como aconteceu em várias capitais e cidades do Brasil, em Recife, né, região metropolitana, a gente teve o aumento das passagens. A passagem cresceu 4,29% e chegou a R$ 4,30. Eu lembro da época que a passagem era R$ 2,15, viu? Eu lembro, saudade, era R$ 2,15 a passagem de ônibus e o metrô era R$ 1,25, R$ 1,30, alguma coisa assim. Saudades dessa época. E aí vamos lá. Aqui eu já começo fazendo uma explicação importante, porque vai ter algum fã de João Campos. João Campos ter fã já é inaceitável, né? Mas enfim, vai ter algum fã de João Campos que vai dizer assim: Jones, nada a ver, você tá colocando João Campos, mas a governadora é Raquel Lira. Deixa eu explicar, para quem não é de Pernambuco, como é que funciona aqui. Aqui a gente tem um sistema de transporte metropolitano. E isso não tem em todos os estados, não. Eu fui para Natal. Eu não sei se mudou, mas na época eu fui para Natal em 2021, ou foi 2022. Natal, por exemplo, não tinha o sistema metropolitano de transporte, né? Cada município da região metropolitana tinha seu sistema próprio, não se conversavam e tal. Grande Recife, na região metropolitana, tem um sistema metropolitano, que foi instituído pelo governo Eduardo Campos. Esse sistema metropolitano, ele tem um conselho gestor no Novo Recife, né, que deveria ter participação popular, mas é uma mentira, é uma falácia. Não existe participação nenhuma do usuário, dos conselheiros de transporte, dos trabalhadores, rodoviárias, porra nenhuma. Quem manda são as empresas. Na prática, é isso. E as empresas, governo do estado e prefeituras. A ideia seria criar um sistema de transporte com uma gestão compartilhada entre governos do estado e prefeituras da região metropolitana. Então, o transporte na região metropolitana de Pernambuco não é só responsabilidade do governo de Pernambuco. Responsabilidade também das prefeituras da região metropolitana. Então, o Mano, prefeito de Jaboatão, a Mirella Almeida, prefeita de Olinda, o João Campos, prefeito de Recife, e o prefeito Paulista de Abreu Lima, e por aí vai, todos eles têm responsabilidade do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Pernambuco. O que foi que aconteceu? Como o PSB ganhou a eleição para a Prefeitura do Recife depois do trágico governo do João da Costa, né, com Geraldo Júlio de triste lembrança, Geraldo Júlio empregadinho da Moura do B, se criou uma dinâmica que é assim: o governo do estado finge que as prefeituras não têm responsabilidade no sistema de transporte para não milindrar, especialmente a Prefeitura de Recife, porque a Prefeitura de Recife estava na mão do PSB, assim como o governo do estado também. E aqui é preciso dizer o óbvio: dois municípios, o de Recife, é o que tem a maior responsabilidade, o que deveria ter, porque a maior parte dos usuários do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Recife partem de Recife, porque é a maior cidade, o maior número de população, com maior número de empregos. Então, é um movimento cotidiano, gente saindo de Olinda, saindo de Jaboatão, saindo de Abreu Lima, saindo de Paulista e por aí vai, para ir trabalhar no Recife. Inclusive, em muitos aspectos, vários e vários bairros de Paulista, de Olinda, de Abreu Lima, de Jaboatão e por aí vai, são o que chamam de cidades dormitório, né? A galera basicamente só dorme lá, mas trabalha tudo em Recife. A maior quantidade de empregos está concentrado em Recife. Então aqui você tem a maior população, o maior fluxo de saída e o maior fluxo de chegada. Então, naturalmente, a Prefeitura de Recife tem uma responsabilidade gigantesca na organização do transporte coletivo na região metropolitana. E aí, esse esquema do PSB, Eduardo Campos, governador,
Geraldo Júlio prefeito, e aí tinha uma blindagem ali. Eduardo matava no peito, estava com a popularidade alta, né? Matava no peito, fingia que a prefeitura não tinha nada a ver com isso. Depois, o Paulo Câmara é governo, o PSB continua como governo, uma parte ali com o Geraldo Júlio e depois com o próprio João Campos. E aí depois o PSB perde o governo do estado, só que se cria um problema. A Raquel Lira, ela não quer que se fale do transporte. Por quê? Por dois motivos fundamentais. Primeiro, Raquel Lira é do Agreste de Pernambuco, de Caruaru. Raquel Lira, como foi o caso de Eduardo Campos e de Paulo Câmara, não tem política nenhuma de transporte para o Agreste e para o Sertão de Pernambuco. Então, na prática, Pernambuco não tem sistema estadual de transporte, tem só sistema metropolitano, né? O transporte coletivo no Agreste e no Sertão é um famoso para os governos burgueses, ninguém liga, né? Então ela não tem política nenhuma. Inclusive, mesmo vindo do Agreste, mesmo vindo do Agreste não, né? Porque não é que isso vai fazer diferença, mas enfim, talvez se esperasse uma simulação de atenção maior. Não tem política nenhuma. E para a região metropolitana, a Raquel falou muito na campanha 2022 sobre a má qualidade do transporte, né? E sobre a questão do metrô. E aí, 2 anos de governo e Raquel simplesmente não tem proposta nenhuma para o transporte rodoviário de ônibus e para o metrô. Pelo contrário, a única proposta que ela vem trabalhando é querer privatizar o metrô com apoio do governo Lula, viu? O governo Lula mantém, inclusive, a intenção de privatizar o metrô. Isso está se acelerando, mesmo o Lula tendo prometido em 2022 aos metroviários não privatizar o metrô. Né? E aí Lula quebra mais uma promessa, né? Mas aí ele quebra a promessa, não tem problema não. O problema mesmo é se eu criticar. Aí é o fim do mundo, viu, gente? Vou informar para vocês. Se os comunistas criticarem, é o fim do mundo, mas quebrar a promessa tá de boa. Isso aqui, evidentemente, é uma ironia, né? Então, a Raquel não quer que isso seja tema, ela quer que isso seja esquecido o mais rápido possível. E o João Campos também não vai criticar a Raquel Lira por causa do aumento das passagens, né? Porque se ele criticar a Raquel Lira por causa do aumento das passagens, a Raquel Lira vai dizer, como Daniel Coelho, que foi o candidato da Raquel Lira na Prefeitura do Recife, disse a campanha inteira que a Prefeitura do Recife não assumia responsabilidade nenhuma com o transporte metropolitano, né? O que é verdade, diga-se de passagem. Então, veja, há um jogo aqui de interesses. A Raquel Lira não quer levantar a bola e o João Campos não quer levantar essa bola. Aí, a governadora finge que não está vendo a omissão da Prefeitura do Recife e a Prefeitura do Recife finge que não tem nada a ver com isso, entendeu? E aí, basicamente, a gente tem um esquema permanente, que é um sistema que é gerido pelas empresas privadas, então de público não tem absolutamente nada. Sistema privado, viu, gente? Essa bosta é privada. Ela é gerida pelas empresas privadas, tem um simulacro de regulação pública, mas na prática é o governo entrando basicamente como gestor dos interesses dos grandes empresários do transporte. É um sistema que é inseguro, que é caro, que é ineficiente, que não tem transparência na bilhetagem, que a lei não é cumprida. Então, assim, legislação para 100% da frota está com ar-condicionado. Olha, desde que eu sou estudante de graduação que eu escuto isso, nada acontece, né? Em 2023, a governadora Raquel Lira permitiu, junto às empresas, que se tirasse mais de 200 ônibus da linha. O número de ônibus em linha vem diminuindo. O governador Paulo Câmara, do PSB, partido do João Campos, permitiu a retirada dos cobradores, né, dizendo que isso ia baratear o preço da passagem. O preço da passagem continua a mesma. O motorista ou a motorista está trabalhando muito mais, fazendo 4, 5, 6 funções, aumenta a insegurança, aumenta o risco de acidente, os rodoviários são cada vez mais explorados e a passagem aumenta mais uma vez. E aqui vem um elemento bizarro, que é, veja, todo ano o sistema de transporte em Pernambuco, região metropolitana do Recife, é subsidiado em 400 milhões de reais. Gente, a gente que é pobre, trabalhador, a gente não tem ideia do que isso significa. Terem uma dimensão, 400 milhões de reais, isso dá, no universo de 3 anos, mais de 1 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão de reais. Né? Maxwell, eu vou pedir para tu que é bom de conta. Faz uma conta aí. 400 bilhões vezes 8. Né? 8 anos. Um mandato, uma reeleição. Quanto é que isso dá, Maxwell? Bota aí. 400 bilhões vezes 8. E Maxwell sabe fazer conta e vai aparecer o valor aí na tela.
Então veja, qual é a sacanagem aqui? E a gente tentou debater isso, e foi um debate que teve muito impacto na eleição de 2022. Bicho, se o sistema é deficitário, por que se introduz a chave do lucro nele? Porque, repare, o argumento é que o sistema é deficitário porque não garante a margem de lucro das empresas. Não, veja, é um sistema fundamental, funcionamento da economia, para o lazer, para o direito à cidade, para ir para o trabalho, para ir para a escola. É um serviço público essencial, tal como é saúde, educação e por aí vai. Então vamos imaginar que no universo de 8 anos, ao invés de estar dando subsídios bilionários, milionários, né, que viram bilhões com o passar dos anos, isso fosse investido na construção de uma empresa pública que atendesse ao serviço. Ainda que essa empresa pública fosse subsidiada de maneira permanente, isso seria mais barato, porque não teria o fator do lucro, teria, né, um caixa normal para gerir o dia a dia das operações, uma sobra de caixa para fazer investimento, mas não teria o fator do lucro, né? Porque as famílias que gerem, né? A família que é dona da Borborema, da Caxangá, da Santa Cruz e tal, estão todas ricas, né? Muito bem, obrigado. Inclusive influenciando a política dos municípios, elegendo prefeito, vereador e por aí vai. Sem o fator do lucro, teria um custo menor, reduziria potencialmente o subsídio, né, que o governo do estado usa, teria um serviço eficiente, de qualidade e que prezasse pelo bem-estar do passageiro, do rodoviário, da rodoviária e pela eficiência. Porque um serviço de transporte ineficiente traz outras consequências. Por exemplo, quanto mais tempo você leva para pegar um ônibus e demora para chegar em casa, potencialmente você tem menos tempo para fazer, sei lá, uma atividade física, por exemplo. E aí isso potencialmente vai fazer com que você tenha mais problemas de saúde, diabetes, depressão alta e tal. Isso vira custo, né? Sistema de saúde. Ou você tem menos tempo para ficar com seus filhos, com suas filhas, perguntar como é que foi a escola, ensinar na tarefa de casa, se aproximar do processo educacional. Isso pode aumentar a evasão escolar, né? Reduzindo a eficiência do sistema escolar. Ou então, quanto mais tempo você passa no lugar inseguro e tal, é mais difícil pegar o ônibus, não tem, por exemplo, um horário certo realmente de pegar o ônibus e tal, isso pode aumentar o risco de assalto, de violência, de não sei o que. Isso também tem consequências, né? Consequências multidimensionais, tanto do ponto de vista de violência física, que vai precisar, por exemplo, de um atendimento de um hospital de trauma, da restauração, que não aguenta mais gente ali dentro da restauração, como violências, traumas psicológicos que também vão demandar custos, percebe? Então, assim, tem aqui um eterno falso debate e uma sacanagem. E essa sacanagem está no Brasil inteiro. Que é assim: se uma empresa pública não é lucrativa, os neoliberais falam logo que o serviço é ineficiente, precisa ser privatizado, não importa a sua importante função social. Grosso modo, quando o serviço é privatizado, ele continua funcionando com subsídio estatal, só que depois não se fala mais. No caso dos sistemas de transporte em toda a região metropolitana do Brasil, todos eles funcionam com subsídio. Então, assim, são sistemas que funcionam numa lógica totalmente ineficiente do ponto de vista do bem-estar do usuário e do rodoviário, vivem de subsídio estatal e ninguém fala que tem que estatizar. A gente fala, nós militantes do PCBR. Percebe a incoerência? Então é isso mesmo. Aí outro dia desse a governadora falou assim, não, nós pagamos todo ano de subsídio por um sistema de transporte privado, vamos lembrar, mais de 450 milhões e a gente quer um serviço melhor, a gente vai cobrar um serviço melhor. Mas vem cá, você está dando de subsídio mais de 400 milhões todo ano, por que não estatizar o setor e fazer uma empresa pública eficiente com controle direto? Por que não? Vocês entendem? Veja, primeiro boletim de notícias que a gente criou, né, nossa primeira newsletter, a gente fala do deserto de ideias neoliberal. Veja, é uma vergonha, como algo básico, estatizar o setor de transporte seja algo que só é falado pela esquerda radical e por alguns movimentos sociais. É uma vergonha. Porque aqui a gente está falando de uma medida básica de política pública eficiente. Medida básica, não é nada revolucionário. Veja, o capitalismo não ia cair, né? Ia continuar sendo uma democracia burguesa e tal. Tudo isso, viu, gente? Tudo isso. Mas a gente está falando aqui de algo básico para garantir o chamado direito à cidade e para garantir, inclusive, melhora na economia das cidades e na arrecadação. Porque pense só,
o dinheiro gasto com passagem vira lucro no bolso de algumas poucas famílias. Se todo dia vamos imaginar que a passagem aqui na região metropolitana de Recife, o sistema começa a ser estatizado e baixe R$ 1 a passagem de imediato. R$ 1 ida, R$ 1 volta, R$ 2 por dia, né? R$ 2 por dia. Aí estamos falando de R$ 10 durante a semana, né? Dia útil. Vamos contar só de segunda a sexta. R$ 10 durante a semana, R$ 40 por mês, em um ano dá R$ 480. Isso poderia necessariamente virar consumo, né? Virar consumo o quê? De uma cerveja, de uma academia de ginástica, de um açaí, de um cachorro-quente, de um espetinho numa praça, de uma manicure, de uma pedicure, de uma roupa, de não sei o quê, que movimenta a atividade econômica, considerando que a maioria das cidades do Brasil, o centro da sua atividade econômica está em comércio e serviço. Então, assim, é o básico, sabe? Essa coisa desse deserto de ideias neoliberal. É uma coisa assim, vamos mudar as licitações, vamos melhorar a transparência. Veja, tem que melhorar a transparência, tem que abrir a caixa preta do transporte, tem que tirar o controle da bilhetagem da mão das empresas, tudo isso tem que ser feito. Dito isto, é inaceitável que não se coloque como pauta central a estatização dos transportes. Transporte não tem que ser privado. Transporte de massas, metrô e ônibus. Não pode, sob hipótese nenhuma. É um setor estratégico da economia, muito importante para o bem-estar das pessoas, não pode estar sujeito à lógica do lucro. Aqui em Pernambuco, infelizmente, a luta pelo transporte deu uma esfriada nos últimos anos, como aconteceu, acho que em várias capitais do Brasil. Nós do PCBR estamos fazendo várias ações para movimentar essa luta. Então, o PCBR está participando de várias panfletagens, né, contra o aumento das passagens, está passando nos ônibus, dentro dos ônibus, falando com a galera, chamando para mobilização, explicando o que acontece, desmentindo as mentiras da mídia burguesa. No Instagram do PCBR Pernambuco, vocês vão conseguir ver vários desses posts, fotos, vídeos e por aí vai. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o Instagram. O que mais tem lá é ações contra o aumento das passagens pelo fim da escala 6x1. Inclusive, parabéns, PCBR, no Brasil como um todo, falando aqui de Pernambuco no particular, porque está indo nas pautas certas que mexem com o dia a dia da classe trabalhadora. A gente também está fazendo muita agitação em propaganda nas redes, está se articulando com o Movimento Passe Livre, com outras organizações para agitar, para tentar balançar essa pauta. E veja, gente, isso é fundamental. É claro que sempre se pode fazer um debate, que a gente se acostumou com a dinâmica reativa, né? A gente só fala de aumento das passagens depois que a passagem aumenta ou tá para aumentar. A Raquel Lira fez uma sacanagem, aumentou a passagem final do ano passado na boca do ano novo, né? E é isso. Pegou todo mundo de surpresa, a galera já no clima de festas e tal e tal. É um debate interessante de se fazer, e nós do PCBR vamos fazer isso internamente, de pensar uma dinâmica política mesmo, de adiantar-se ao calendário, né? Que a gente não pode ficar sujeito a reagir quando o aumento vem. Mas enfim, isso é um assunto para outro momento. Mas assim, muito importante que na sua cidade você procure fortalecer os movimentos de luta contra o aumento das passagens, né? Procure fortalecer os movimentos de luta em defesa do passe livre. Você que é aqui de Pernambuco, fique de olho na página do PCBR no Instagram, que a gente está sempre divulgando os dias de mobilização, de panfletagem, de ação. E é fundamental retomar, né? Retomar como medida básica, mas fundamental, a estatização dos transportes. A gente não pode ter medo disso não, sabe? A gente tem que sair desta armadilha que na eleição de 2026 o príncipezinho, né, da família Campos vai prometer que vai melhorar o transporte, não vai dizer como, tal como Raquel Lira, né? Tal como Marília Reis fazendo na última eleição. Vou melhorar o transporte, vou garantir mais ônibus na linha e tal. Os empresários ficam olhando isso na propaganda eleitoral e rindo, né? Pensando assim, é nosso, é nosso. Porque todo mundo promete melhorar o sistema, mas não entra na questão central. E a questão central é o controle privado e a apropriação do fundo público desse sistema, que deveria ser público, com a gestão realmente democrática, com participação direta dos trabalhadores e trabalhadoras, da universidade, da intelectualidade, para a gente planejar de verdade um serviço de transporte digno, universal, de qualidade e com passe livre. Feito? Este é o recado, vamos fortalecer a luta contra o aumento das passagens no Brasil inteiro e em Pernambuco também. Inclusive, só um parênteses rápido, né? Eu fico muito feliz que agora que tem o Manhã Brasil,
eu posso me dedicar menos a falar das questões nacionais e voltar a falar com mais frequência de Pernambuco, né? Em 2024, como teve uma onda de covardia, de rendição ideológica geral, então, o governo Lula vai atacar o BPC, todo mundo calado, né? Aí eu tinha que gravar uns 20 vídeos sobre o tema, porque, enfim, né? Agora, como tem o nosso Manhã Brasil, conduzido brilhantemente por Mauro Lopes, tal como eu fazia em 2023, os vídeos sobre Pernambuco vão aumentar de frequência aqui no canal, porque vocês sabem, né, gente? Eu sou um comunista internacionalista, defendo a integração latino-americana, sou alguém que defende o nacionalismo revolucionário, mas sou também, e muito, pernambucano, viu? Tenho um nacionalismo revolucionário, tenho um amor pelo Brasil aqui, mas tenho um amor por Pernambuco aqui muito forte. Eu estava com saudade de falar cada vez mais do meu estado e agora a gente tem cada vez mais oportunidade de falar sobre isso. Em breve, videozinho também sobre a questão da ameaça de privatização da Compesa, que o governo Raquel Lira, em parceria com o governo Lula, está querendo privatizar. Mas isso é tema para outro vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.